Abra sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 15, e deixa aberta aí. Eu queria orar mais um minutinho com você. Amém. Pai, nós estamos aqui na sua presença e nós agradecemos pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor, Deus. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor fez aqui no momento da adoração. Obrigado por todo o fluir. Obrigado por aquilo que nós vimos aqui hoje, Deus. Nós somos gratos ao Senhor. Mas nós pedimos, fala conosco através da sua palavra também, Deus. Ministra aos nossos corações. Nós precisamos, Deus, ouvir o Senhor, ouvir a sua voz. Hoje eu peço que o espírito de sabedoria e de revelação venha cair sobre nós, para o pleno conhecimento do Filho de Deus, Jesus Cristo. Libera sobre nós, Pai, libera sobre nós sabedoria e revelação. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, quando a gente olha para as Escrituras, a gente olha para a Bíblia, a gente olha para o ministério de Jesus, muitas vezes a gente acha que Jesus ele está simplesmente se importando e trabalhando com o indivíduo. Mas a ideia de Deus não é simplesmente trabalhar no nosso individual. Ele trabalha no nosso individual, mas com um fim, que é levar a gente para um coletivo, certo? Então, quando a gente vê Jesus falando sobre o reino de Deus, sobre aquilo que ele faria, em Mateus 16, 18, quando ele chega e ele olha para Pedro, após de entregar a chave do reino a Pedro, ele declara a Pedro dizendo: Pedro, tu és pedra, ou tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Eu sei que muitos, talvez machucados, marcados pela igreja de alguma forma, pela instituição, porque a igreja de Jesus não machuca ninguém. As instituições sim, mas a igreja não. A igreja ela é santa, ela é imaculada, ela revela a graça, o amor de Deus. As instituições feitas por homens não. E talvez essa mágoa, esse machucado faz a gente olhar e talvez falar: não, Deus não quer templos, Deus não pensa em templos. Mas olha só o que Jesus está falando, ele está falando de um processo de construção, de edificação de uma igreja. Vocês estão comigo, não? Ele não disse assim: eu vou trazer algo pronto e vocês vão entrar em uma realidade. Ele disse: não, Pedro, fica tranquilo, eu estou edificando, construindo a minha igreja. Porque edificar para nós, talvez no termo gospéis, né, se existe isso, no gospel, no evangeliquez, edificar é quando a gente ora por alguém, alguém é abençoado. Mas o que Jesus está falando é de construção, de edificação. É isso que Jesus está pontuando. Pedro, fica tranquilo, eu vou construir a minha igreja, eu estou construindo a minha igreja. Amém? Em 1 Pedro 2,4, Pedro, na sua primeira epístola, ele diz o seguinte: chegando-se a ele a pedra viva, ou a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de quem? De Jesus Cristo. Amém? Efésios 2:20 diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, ou em algumas versões a pedra de esquina, nele
todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, ou vocês estão sendo construídos, junto com os outros, ou uns com os outros, para serem a morada do Espírito de Deus, ou a morada de Deus através do Espírito. Existe uma construção, existe um lugar que Deus está fazendo. Vocês estão comigo? Nós somos essas pedras que Jesus está edificando esse lugar. Mas existe algo que pode ser muito prejudicial. Você abriu a sua Bíblia em Romanos 15, eu quero que você vá até o versículo 18 para a gente ler algo junto. Romanos 15, 18, até o versículo 21. Amém? Vocês acharam? Quantos acharam? Diga amém. Diz assim: porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até Lírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo para pregar o Evangelho, não onde Cristo foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Vocês estão comigo? Sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia deles o verão, e os que nada tinham ouvido a seu respeito dele entenderão. Aqui é Isaías 52:15, é uma menção de Isaías 52:15. Amém? Irmãos, a gente está vendo Paulo aqui falando algo. Em Romanos capítulo 15, ele começa o início desse capítulo falando sobre a divisão que existia. Ele traz ali fortes na fé e fracos na fé. Se você voltar depois, não precisa ler agora, mas depois você medita nisso. Se você voltar, ele vai falar: existe uma divisão entre vocês. Vocês estão divididos. Por quê? Porque existem pessoas fortes na fé e fracos na fé. Quem eram esses fortes na fé? Esses fortes na fé eram judeus convertidos e que agora já não viviam mais baseado nos seus ritos, mas agora viviam pelo Evangelho de Jesus. Eles já não justificavam mais sua vida pelas obras, eles já não justificavam sua vida através dos ritos, da tradição judaica, mas agora eles viviam pelo Evangelho. Vocês estão comigo? Mas existia um povo fraco. Esse povo fraco eram gentios que estavam fazendo o contrário disso, que alcançados pelo Evangelho, agora eles estavam querendo ser justificados, se justificar através das obras, através daquilo que era o fazer, aquilo que era feito, com os judeus faziam, da tradição. Vocês estão comigo ou não? Através de rituais e não mais pela fé em Jesus Cristo. Amém? Aqui tinha uma divisão, uma estrutura religiosa que era marcada pelo exclusivismo e o individualismo. Por isso Paulo começa, quando a gente vê, irmãos, Romanos, existem algumas seções de Romanos. Romanos é dividido em seções. E no capítulo 12 inicia uma sessão, ele termina essa última sessão no capítulo 11, aonde ele termina: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E ali começa o capítulo 12, portanto, dizendo: olha, nós terminamos aqui, agora daqui para frente eu quero falar algo para vocês. E ele começa 12:1 dizendo: portanto, irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto. E não se amoldem ao padrão deste século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que aí sim vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Só que Paulo está construindo isso com um fim, irmãos, que por nós é negligenciado. Quando Paulo vai para o versículo 3, ele diz assim: ninguém, sendo assim, ninguém tenha um pensamento mais elevado sobre si mesmo, mas que cada um sujeitem-se uns aos outros. Vocês estão comigo? Paulo está construindo de que só podemos construir algo para Jesus a partir de um sacrifício. Vocês lembram quando Deus ele queria construir um lugar de habitação no deserto, quando ele tira o povo? Vocês lembram disso ou não? O que o povo, o que Moisés, o que Deus orienta Moisés a fazer para construir o tabernáculo? O que era necessário para construir o tabernáculo? A estrutura física, irmãos. O que era necessário para construir uma estrutura física? Não, irmãos, a gente está falando do tabernáculo. Ele começa a pedir, pede para o povo que traga aqui as ofertas, ouro, cobre, os pelos, as ofertas, os sacrifícios. Estão comigo, não? Dizendo, só é possível construir isso com a ajuda do povo. Moisés, eu posso fazer nascer do céu aqui, crescer, brotar do chão, tudo que você precisa, mas o povo precisa participar desse lugar de construção que eu quero estabelecer no meio de vocês. Era a tenda do encontro, era o lugar do encontro de Deus diário com Moisés e com o povo. Vocês estão comigo? E o que a gente vê aqui é novamente Paulo trazendo a consciência, só existe um lugar para a habitação de Deus quando nós ofertamos. E eu quero te perguntar aqui, o que de valor hoje você pode ofertar para a gente construir isso? O que você tem que você pode ofertar aqui para a gente construir esse templo? Talvez a primeira coisa que você pensou foi: cara, lá vem o pastor pedir dinheiro, caramba, estava tão bom, o irmão ali pregou falando que não queria pedir dinheiro. Talvez você pensou no carro, pensou em um relógio, pensou em alguma coisa, mas você esqueceu que o mais importante que Deus quer é a sua vida. O que é mais valoroso para Deus é a sua vida, é o seu coração. Por isso Paulo está falando: apresentai os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que esse é o vosso culto inteligente. Porque só vamos receber a consciência de unidade quando a gente começar a colocar o nosso corpo como sacrifício. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Não é fácil estar domingo, essa hora aqui. Não é fácil a gente estar nas reuniões semanais. Não é fácil. Existe um monte de outras coisas, talvez mais legais, para a gente fazer. Talvez muita gente está aqui hoje com medo. Talvez muita gente veio aqui para ver alguma coisa que queria ver. Talvez muita gente veio aqui para entregar o seu corpo como um sacrifício vivo. Talvez muita gente veio aqui para falar: Deus, essa é a minha oferta de gratidão ao Senhor. Mas não existe entregar o nosso corpo como um holocausto ao Senhor sem que isso reflita de alguma forma relações, relacionamentos. O que Paulo está aqui em Romanos escrevendo para nós e dizendo: eu não quero construir sobre um fundamento alheio. Eu não quero construir em outro fundamento que não seja Cristo. Eu não quero construir em cima de um outro que não seja o Evangelho. Vocês estão comigo? É fácil, irmãos, hoje a gente fazer uma igreja bacana, uma igreja legal. É fácil. O que mais você precisa hoje? O que você entrou buscando aqui? Ou talvez você nem buscava, porque você já está vivendo a vida. Você já não está vivendo, você está sobrevivendo. E talvez você veio, mas você veio: vamos ver se Deus vai fazer alguma coisa.
estou cansado. Mas o fim é que de alguma forma você, na sua adoração, seja o alvo daquilo que Deus quer fazer. E Deus vai fazer em você. E Deus vai fazer por você. Mas não para acabar em você. Para que a partir do momento que Ele faça em você, que Ele faça por você, você seja uma resposta nas relações. Que a gente não venha depender de um pastor ungido, de uma igreja abençoada, de um culto poderoso, mas entender que Deus enviou o seu Filho para nos levar a um lugar de acesso ao Pai, nos resgatou do império das trevas, para que agora, através de Jesus, nós possamos entrar com ousadia no lugar da presença, não mais justificados pelos nossos atos, pelos banhos, pelas lavagens, mas por aquilo que Jesus fez na cruz, derramando o seu sangue, vertendo o seu sangue, se fazendo justiça em nosso lugar. Jesus é a justiça de Deus. E hoje nós não entramos na presença de Deus porque nós estamos bem, porque nós estamos santos. Não, nós entramos na presença de Deus porque Cristo inaugurou um novo e vivo caminho. E é por esse novo e vivo caminho que nós podemos agora, com ousadia, sem peso na consciência. Por quê? Porque Ele apagou a culpa. Mas o que Paulo estava trazendo é que existe um povo que está construindo algo a partir de uma ideia religiosa, de uma estrutura religiosa, que está fazendo isso sem ter o fim em Deus e nos irmãos. Eles são o fim. Eu não quero isso. Eu não quero alimentar esse sistema. Eu não quero alimentar esse puxadinho do lugar da presença de Deus. Eu não quero. Vocês estão comigo, não? Porque existe um fundamento, existe um alicerce, e Paulo está falando isso. E deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Às vezes a gente acha que está normal, que o que Deus quer é só que a gente venha e faça aquilo que Ele manda. E tem uma verdade aí, mas muitas vezes a gente está simplesmente anestesiados, caminhando para o inferno. Às vezes a gente está fazendo coisas, mas a partir de uma mente religiosa. E sabe o que é uma mente religiosa? Uma mente religiosa é fazer sem intimidade. A religiosidade é fazer sem entender o que nós estamos fazendo, o porquê nós estamos fazendo e para que nós estamos fazendo. Uma mente religiosa é aquela que está fazendo tudo para Deus, mas o fim é si mesmo. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1, versículo 13. Isaías capítulo 1, versículo 13. Eu quero ler, irmãos. Faz o seguinte, abre aí, marca, mas eu quero ler na mensagem. Que é a versão de Eugene Peterson. Ele parafraseia esse capítulo de uma forma bem esclarecedora, sem matar a essência, mas trazendo para os nossos dias aquilo que o profeta, ou Deus, através do profeta, queria falar. Amém? Do versículo 13 ao versículo 17. Presta atenção no que Deus está falando ao povo, a partir de uma tradução aqui, que é a mensagem. Chega de joguinhos religiosos. Não suporto mais essa encenação, conferências mensais, agendas sabáticas, encontros especiais, reuniões e mais reuniões. Não aguento ouvir falar em reunião. São reuniões para isso, reunião para aquilo. Chega de reuniões. Vocês me cansaram. Estou cansado de religião. De tanta religião, quanto vocês continuam pecando, enquanto vocês continuam pecando. Quando fizerem a próxima oração coletiva, eu vou olhar para o outro lado. Não importa se orarem alto por muito tempo e com frequência, eu não vou dar ouvidos. Sabem por quê? Porque vocês têm trucidado pessoas e suas mãos estão cheias de sangue.
vão para casa e se lavem, limpem essa sujeira toda, esfreguem a vida até que saiam suas maldades, para que eu não seja mais obrigado a olhar para elas. Diga não para o mal, aprendam a fazer o bem, trabalhem pela justiça, ajudem o oprimido, o marginalizado, façam alguma coisa pelo sem-teto, levantem a voz em favor dos indefesos. Amós capítulo 5. Um pouquinho para frente. Joel, Amós, capítulo 5, verso 21 a 24. Olha só o que Deus está falando. Não suporto os encontros religiosos de vocês. Estou cheio dos seus congressos e convenções. Não me interessam os seus projetos religiosos, seus lemas e alvos presunçosos. Estou enjoado da sua estratégia para levantar fundos, das suas táticas de relações públicas e criação da própria imagem. Não suporto mais sua barulhenta música de culto ao ego. Quando foi a última vez que vocês cantaram para mim? O que a Amanda ministrou aqui? Alguém aí sabe o que eu quero? Deus está perguntando ao povo. Alguém que me ouve, alguém que pratica, alguém que está aí vivendo essa vida religiosa, sabe o que eu quero? Alguém conhece o que passa no meu coração? Qual é o meu desejo? Eu quero justiça, um mar de justiça. Eu quero integridade, rios de integridade, é isso que eu quero. Isso é tudo o que eu quero. Justiça aqui não é juízo. Justiça aqui é dar ao outro o que o outro precisa. Deus, ele condena o ato religioso, as coisas boas que o povo estavam fazendo, que era o fim de um culto. Por quê? Porque o fim de tudo isso eram eles mesmos. O fim era o prazer deles próprios. O fim não era encontrar o Senhor e saber o que o Senhor queria. Quantos de nós, irmãos, estamos vivendo a vida e nós tomamos decisões a partir do nosso desejo, a partir daquilo que achamos, daquilo que entendemos, mas nós não consultamos o Senhor, seja para abençoar alguém, seja para fazer alguma coisa, nós não oramos pedindo: Senhor, o que o Senhor quer? Qual é a sua vontade? Qual é o seu desejo? O que queima no seu coração? Vocês estão me entendendo? Não adianta, irmãos, a gente muitas vezes vir ao culto, e eu não estou querendo dizer aqui que não adianta vir ao culto, porque tem gente que é extremo, mas não adianta a gente vir no culto com a consciência simplesmente de que eu vou adorar a Deus e Ele vai me livrar de todos os meus problemas. Muitas vezes Deus vai gerar problema. Sabe para quê? Para te levar a um encontro, voltar novamente a Ele, e depois, no meio desse encontro, encontrar pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você, para que você fale: eu tenho a resposta, eu passei por isso, eu sofri com isso. A resposta é Deus, a resposta é Jesus. Vocês estão entendendo ou não? Porque depois de todo o sofrimento de Jó, ele declara: antes eu o conhecia só de ouvir, mas hoje eu conheço de com Ele andar. E o que Deus ele quer, irmãos, é estreitar o nosso relacionamento. O que Deus realmente deseja não é que nós venhamos fazer cultos bonitos, cultos abençoados, cultos poderosos, que a gente oferte cada vez mais valores e recursos dentro do gasofilácio, sem o fim de entender que o Senhor nos chama para entregar a nossa vida como sacrifício, porque esse é o padrão que Deus espera. Enquanto a gente está como pedras soltas, como a gente muitas vezes, irmão, sabe que nós estamos vivendo simplesmente um coletivo de eu. É o que eu falo aqui, é um saco de batata amarrado pela boca. Está todo mundo no mesmo lugar, mas são indivíduos. Deus quer nos espremer até que nós sejamos um purê. Deus quer nos espremer até que nós sejamos uma coisa só.
Deus quer nos juntar até que nós venhamos formar o corpo de Cristo, a expressão de Cristo na terra, e Ele sendo cabeça, nos levando, nos direcionando, não para onde nós queremos, mas para onde Ele quer, irmãos. Sabe por quê? Porque um corpo sem cabeça é morto. Quando a gente perde as nossas, como que é, Tairine? Do cérebro, que que coordena o corpo. Não, quando a gente perde a ação do cérebro coordenando o corpo, sabe o que acontece? A gente vegeta. Se a gente tem um traumatismo craniano e a gente sofre algo no nosso cérebro, a gente vai vegetar. Se bater desse lado, esse lado vai paralisar. Estão me entendendo? Pode ter cabeça, mas está paralisado. Por quê? Porque não tem vida. Vocês estão comigo ou não? E que Deus está nos chamando é para que a gente possa entregar o nosso corpo, que a gente venha entender que Cristo está edificando e que nós somos essa pedra, essa parte fundamental dessa construção de Deus, amém? O nome do nosso ano era o quê? Fundamentos. O nome do nosso retiro no ano passado foi o quê? Fundamentos. E o Senhor está nos levando novamente ao quê? A entender, nós ainda precisamos trabalhar os alicerces. Por quê, irmãos? Porque o alvo é Cristo. Vocês estão comigo ou não? Muitas vezes a gente está na presença dele buscando as bênçãos, mas o alvo é Cristo. Paulo, ele deixa claro isso em Filipenses 3:13, que diz assim: deixando para trás as coisas que ficaram, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Cristo é o alvo. A gente pode estar fazendo tudo certinho e estar pecando. Sabe por quê? Porque aquele povo estava fazendo o culto, eles estavam sacrificando ao Senhor, eles estavam fazendo jejum. Quando a gente vai para Isaías 58, lembra? Eu não quero o jejum de vocês. A gente pode estar fazendo tudo certinho, mas o alvo não ser Cristo. A gente pode estar fazendo todas as coisas, mas o alvo não ser Cristo. A gente pode estar entregando o nosso corpo a um trabalho, uma oferta a um trabalho, mas o alvo não ser Cristo. O alvo somos nós. O nosso reconhecimento. A palavra pecado significa o quê? Errar o... Quem é o alvo? Estão entendendo que é mais profundo do que a gente imagina? Que a gente pode estar fazendo algo bom e pecando. Por quê? Porque não é o alvo Cristo. Não é glorificar o nome dele, não é para que seja levantado glória ao nome dele, mas para que nós possamos de alguma forma ser o alvo de tudo isso. Nós precisamos romper, irmãos, com as cadeias religiosas. E Jesus rompeu com as cadeias religiosas da sua época. E nós também precisamos romper com uma visão religiosa equivocada. Essa visão funciona como uma lupa defeituosa que distorce a nossa compreensão de Deus. Muitas vezes ouvimos: mas eu vejo assim, eu aprendi desse jeito. Será que um dia a gente considerou que aquilo que a gente aprendeu está errado? Pode estar errado? Será que a gente teve a humildade de, a partir desse lugar de relacionamento com Deus, a gente colocar o nosso coração, a nossa mente, falar: Deus, será que aquilo que eu aprendi está certo? Porque o próprio Jesus, ele liberou o Espírito, para quê? Para nos ensinar. Mas muitas vezes, irmãos, a gente está interpretando as coisas a partir do quê? Dessa lupa religiosa. Vocês estão me entendendo ou não? A gente está olhando as coisas a partir da nossa vida, da nossa história. Pode ser de sucesso, pode ser, irmãos, de fracasso, mas o que faz a gente enxergar a vida, essa lupa. Vocês estão me entendendo ou não? Que muitas vezes está defeituosa. E olha só, existia um mestre da lei, alguém que sabia tudo sobre a Escritura, sabia tudo sobre a lei. E que chega em Jesus e fala: como eu posso ver o reino? E ele fala: necessário, Nicodemos, é nascer de novo. Vocês estão comigo, irmãos? Necessário é um novo nascimento.
Sabe por quê? Porque não adianta colocar vinho novo e não adianta colocar remendo novo em vestido velho. Por quê? Porque ambos vão se perder. Necessário é um novo nascimento. E é isso que Deus tem comunicado a nós, um novo nascimento, uma nova realidade, do que? Da água e do Espírito, da palavra de Deus e do Espírito Santo, de um lugar de meditação da palavra de Deus e também de gastar tempo ouvindo o Espírito Santo. De ter o nosso devocional não simplesmente para saber mais e explanar mais, mas para ouvir a batida do coração dele, como João fazia, reclinando no seu peito e falando: o que arde no seu coração, Deus? Qual é a sua vontade, Deus? Efésios 3, 17, 18 diz assim: assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ninguém vai ser pleno de Deus sozinho. Ninguém vai ser pleno de Deus isolado. Ninguém vai ser pleno de Deus na mentira, no engano. Não, eu amo Jesus, eu amo Deus, mas eu não quero mais saber de igreja. Eu quero viver a minha vida, eu quero correr com Deus, eu oro, eu jejuo, mas eu não quero saber de igreja. Não tem como amar a Deus e não amar o seu irmão. E o amor é provado aqui. A graça é revelada aqui. E é por isso que ele começa a dizendo assim: vocês precisam com todos os santos compreender. Olha só, presta atenção nisso aqui. Ele começa dizendo assim: vocês precisam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do que? O amor de Deus é um lugar. O amor de Deus é um lugar. Ele está falando: vocês só vão compreender esse amor que excede, que vai além de todo entendimento, quando vocês estiverem reunidos em um só lugar. Seja numa igreja caseira, seja em uma igreja, seja numa reunião, só nesse lugar. Por quê, irmãos? Porque não é fácil a gente amar uns aos outros, mas Deus não quer simplesmente que nós venhamos frequentar o culto. E é por isso que cada vez mais a gente vê a igreja evangélica brasileira investindo em estruturas, megas estruturas. Para quê? Para que a gente saia de lá impactado, emocionado, tocado com a estrutura, mas sem fazer parte. Meu amigo Gabriel, ele fala algo que é muito assim pontual. Ele diz assim: muitas vezes o que nós estamos fazendo na igreja é igual um estádio de futebol. Só quem foi no estádio de futebol sabe do que eu estou falando. Você está lá gritando, seu time está jogando e você está junto. Seu time fez gol. Abraça o cara do lado, beija. Meu Deus do céu. Mas depois você vai embora sem nem saber qual é o nome daquela pessoa que está do seu lado. Igreja não é um lugar para ter uma reunião impactante como um estádio. Igreja é uma família para pertencer. É um lugar que juntos nós estamos edificando uma morada para Deus através do Espírito.
Vocês estão comigo? Aonde se revela a graça de Deus, aonde nós juntos, vivendo família, enfrentando as dificuldades que o outro nos proporciona. No século I, a igreja do século I, a gente vê em Coríntios, Paulo já está arrebentando todo mundo lá, cara. Tinha gente que estava tendo relações com a madrasta. Olha que loucura. Tinha gente que pegava a ceia, comia sozinho, enquanto os mais pobres passavam fome. Essa era a igreja. Vocês estão me entendendo ou não? Por que a gente está querendo hoje buscar uma igreja perfeita para congregar? Sendo que não é sobre perfeição, é sobre entregar o nosso coração como um sacrifício vivo. Entendendo que nós, junto com Cristo, estamos nesse trabalho, que Ele está edificando um lugar para a sua habitação e para a sua morada. Cristo, Ele é o fundamento da nossa construção, Ele é o padrão de alinhamento, irmãos, tanto no vertical quanto no horizontal. Quando se fala de pedra angular, de pedra de esquina, era a pedra que ficava aqui no alicerce. Era uma pedra que era trabalhada para quê? Para alinhar a construção, tanto na vertical quanto na horizontal. Vocês estão comigo ou não? Sabe o que isso mostra? Que Jesus, sendo a pedra de esquina, sendo a pedra angular, Ele é o padrão de devoção a Deus e de relação aos irmãos. Deus não espera nada menos do que isso. Ah, mas eu não sou Jesus. Mas se você nascer de novo, você tem o Espírito de Jesus. E Ele disse: aquele que crê em mim, aquele que entregar sua vida a mim, fará as obras que eu faço e fará maiores ainda. Mas não é sobre poder manifestado, onde o reconhecimento humano cai sobre você. Não, é sobre revelar Cristo nas relações. É sobre viver um lugar, é sobre viver uma realidade de entrega, de sacrifício, entendendo que o sacrifício primeiro e melhor foi o de Cristo, que se entregou para perdão dos nossos pecados. Mas nós agora entregamos o nosso corpo sobre o altar para ser queimado como holocausto. Porque precisa subir incenso santo, e as pessoas precisam ser impactadas através da verdade de Deus, que Ele imprime em nós através do seu Espírito e da sua palavra. Vocês estão comigo ou não? Irmãos, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Isso é tão real, que Paulo, irmãos, nesse lugar de zelo religioso, de amor às Escrituras, Paulo era um cara que amava a Deus, que vivia uma entrega e uma devoção a Deus. Talvez para você melhor se localizar, eu vou chamar de Saulo. Esse Saulo era alguém que estava perseguindo cristãos por amor e por zelo. Esse Paulo, por amor e zelo, arrastou gente na rua, mulheres sendo arrastadas pelo cabelo. Esse Paulo, por zelo, matou crianças inocentes. Paulo, por zelo, matou pais, deixou filhos órfãos. Pais, por zelo, pôs fogo em casas, por zelo. Vocês estão comigo? Paulo, por zelo religioso. Às vezes o nosso zelo religioso está matando mais gente do que a gente imagina, achando que Deus precisa de ajuda, de que Deus, tadinho, né? Ele não pode se defender. A Bíblia diz, irmãos, que Deus ri dos seus inimigos, que Deus caçoa dos seus inimigos, que a terra é estrado dos seus pés. Nem os céus dos céus te contêm, ó Deus. Você já parou para pensar nisso? Que nem os céus dos céus contêm Deus, não podem suportar quem Deus é. Deus não perdeu o controle.
Não é porque a gente está vendo tudo bagunçado, ai, Deus perdeu o controle, precisa ajudá-lo. Não, meu irmão, viva de maneira digna a Ele, assim como Jesus, e entregue a sua vida como oferta pelo seu irmão. Esse é o padrão. Paulo, esse homem perseguidor que matou nessa consciência, um dia no caminho para Damasco fica cego, cai e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele: quem é você, Senhor? Ele sabe que ele está tendo um encontro com algo maior. Ele sabe que ele está tendo encontro, ele está tendo ali agora, naquele momento, uma teofania. Ou seja, a presença de Deus, a manifestação de Deus alcança Paulo. Vocês estão comigo aqui? Aí Paulo diz o quê? Quem é você? Ele fala: eu sou Jesus a quem você persegue. E ele fica cego. E sabe o que acontece? Esse homem agora violento, que persegue cristãos, que mata, está cego. Cego. Sendo conduzido, tendo que ser conduzido, um alvo fácil, uma presa fácil. Se ele, sendo um religioso, matou tanta gente por zelo, ele pode pensar que o contrário também é verdade. E agora ele está como? Vulnerável. E aí vem a voz do Senhor e fala: Saulo, vá até a casa de Ananias. E aí Saulo é conduzido até a casa de Ananias. Ananias, por sua vez, recebe a voz do Senhor e diz: olha, é o seguinte, eu estou mandando Saulo de Tarso na sua casa. Não, Senhor. Ele é alguém que mata, ele é alguém que persegue, ele vai matar a gente. Receba Saulo, porque eu encontrei, ele agora é um irmão. Saulo, sem saber o que vai acontecer, está sendo conduzido para a casa de Ananias. Eu não sei o que passava na cabeça de Saulo. Ele estava indo para Damasco para matar cristãos, irmãos. E agora no meio de Damasco ele está cego, sendo conduzido. Talvez muitos cristãos olhando na rua e vendo: peraí, aquele não é Saulo de Tarso? Aquele que mata os cristãos, que persegue, que arrasta mulheres, que mata crianças. E aí ele chega na casa de Ananias, e Ananias recebe ele dizendo: irmão Saulo. Irmão Saulo. Eu imagino como o coração dele naquele momento foi cheio. E é por isso que Paulo é o cara que fala da graça. Aonde abundou o pecado, ele olha para a vida dele, superabundou a graça de Deus, se revelou a graça de Deus. E isso foi aonde? Na igreja de Jesus imperfeita, que a gente quer meter o pau. Na igreja imperfeita, mas que quando acontece uma catástrofe no Rio Grande do Sul, é os primeiros que aparecem lá, pondo o pé no barro, abraçando pessoas, orando por pessoas. Essa igreja de teologia ruim é a igreja que abraça. Sabe por quê? Porque um dia o próprio Jesus disse: deixa eu te falar uma coisa, lembra da parábola do bom samaritano? Os samaritanos eram um povo de teologia ruim, era um povo que tinha vários deuses, que faziam sincretismo religioso. Mas um dia tem um judeu caído, passa um sacerdote, teologia boa, passa um levita do outro lado, teologia boa. Aí vem um samaritano, teologia ruim, pega ele, cuida dele, leva à hospedaria e deixa ele lá aos cuidados. E fala: olha, tudo o que ele gastar na volta eu pago. A igreja, irmãos, é o lugar que sim, nos feriu, que nos machucou, mas também é o lugar da manifestação de quem Deus é. E a palavra diz que Deus é amor. Mas muitas vezes, irmãos, a gente só está esperando receber amor.
Mas Deus mudou a sorte de Jó quando esse orava pelos seus amigos. Quando ele parou de olhar para ele, para a situação, e ele começou: peraí, existe algo dentro de mim, mesmo em toda essa situação, que é a fé em Deus, que é o poder da oração. Ele parou, ele não orou por si mesmo, ele orou pelos seus amigos. Naquele momento Deus estabeleceu justiça sobre Jó, curando ele das suas enfermidades, curando, restituindo a vida dele, levando ele a um novo lugar de restituição. Por quê? Porque ele orou por si mesmo, porque ele fez um culto poderoso? Não, porque ele se importou com o próximo, porque ele orou pelos seus irmãos. Vocês estão comigo ou não? Nós precisamos sair desse lugar, irmãos, de uma vida religiosa, e começar a olhar que Deus tem nos convidado e nos dado a graça. Sabe quando você vai começar a alcançar plenitude, satisfação em Deus? Quando você começar a viver pelo outro. Quando você parar de reclamar sobre a sua vida e começar a falar: peraí, eu não tenho motivo para reclamar, eu não posso ter as coisas que eu quero, eu não posso ter as coisas que eu almejo, mas eu tenho o melhor de tudo que eu poderia ter, que é a presença de Deus na minha vida. Eu tenho uma coisa que ninguém pode ter, que muitos ricos, milionários, que têm apartamentos, casas, eles podem ter: a paz que excede todo entendimento e que vem através de Jesus Cristo. Que não importa se eu estou passando pelo fogo, se eu estou passando pela água, Ele disse que estaria comigo. Ele disse na sua palavra, Ele disse para os seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias é no dia bom, mas também no dia mau. Todos os dias Deus está conosco. Mas a gente prefere olhar para o lado e se comparar com a vida do ímpio, com a vida daquele que está vivendo a vida longe de Deus, mas que daria toda a sua riqueza para ter o que nós temos. Há dois convites que eu amo nas Escrituras. Porque, irmãos, talvez a gente olhando para tudo isso aqui, a gente fale assim: cara, e agora? Porque se você for muito hipócrita, você olhou para o lado e olhou para o irmão, falou assim: irmão, nossa, se fulano, se Beltrano estivesse aqui. Mas se você tiver um pouquinho de sensibilidade, você olhou para dentro. Eu duvido quem olhou para dentro e falou: meu Deus, cara. Mas Oséias 6:1 diz assim: vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Deus nos disciplina. Muitas vezes Deus leva a gente para esse lugar, irmãos, mas Ele é aquele que também cura. Vocês estão comigo? Quantos aqui foram marcados pelo sistema religioso, foram marcados pelo ambiente, mas é tempo de nós voltarmos ao Senhor, porque aquele que fez a ferida vai ligar, aquele que fez o machucado vai ligar, vai curar, vai restabelecer. Por quê? Porque o fim é nós vivermos para a glória dEle, e não tem como viver para a glória dEle simplesmente abatidos em nós mesmos. E o outro é: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está nos chamando a sair do jugo religioso. Ai, está pesado. Ai, eu não consigo. Ai, ei, não é você quem faz. Quem está edificando, quem está construindo é Jesus. Se submeta a Ele, esteja com Ele, viva com Ele. Esse é o convite de Deus para nós. Não é simplesmente que a gente venha estar com Ele, mas ser ligado nele. E Ele está convidando a gente: vinde. Se vocês estão cansados, se vocês estão sobrecarregados, vinde. Há uma promessa de descanso, há um Shabbat Shalom para você. Às vezes, irmãos, a gente está buscando ter algumas coisas. É igual quando aquele que tem compulsão por compra vai numa loja, compra um negócio. Ai, meu Deus, que alegria, sai da loja. Ai, meu iPhone. Ai, meu Deus, olha.
Aí daqui a pouco começa a pensar: nossa, 12 parcelas de 680. Meu Deus. Nossa, não, mas era o que eu queria. Era tudo o que eu queria, era tudo o que eu precisava. Aí vem chegando a parcela: meu Deus, tem que pagar a parcela 680. Sei que eu não estou ajudando aqui no negócio de alguns irmãos. Mas o Senhor é contigo, irmãos. Às vezes a gente está buscando satisfação em coisas, quando a satisfação está nele. Às vezes a gente está buscando viver uma vida: não, vou trabalhar muito, porque depois que eu obtiver tudo que eu preciso, eu vou descansar. O descanso está nele, foi o que nós conversamos hoje. É viver uma vida descansada, porque uma vida sossegada, porque Ele consumou. Isso é só quando nós estamos ligados nele. É só quando nós fazemos parte dessa construção, aonde Deus habita, aonde Deus se manifesta, aonde a gente consegue ver. Irmãos, eu estou passando por isso, eu estou passando por lutas, e eu estou falando de mim. Não é um exemplo para vocês. Só eu e a minha esposa sabe como está o nosso coração. Quantas coisas a gente tem enfrentado, quantas coisas tem se levantado. Mas hoje o Espírito está falando para mim: existe um lugar de descanso. Por quê? Porque está consumado. Para de se preocupar. Você ligado em mim vai dar muitos frutos. Você ligado em mim será esse ramo frutífero que vai receber a vida do caule, a vida de Jesus. Vinde, voltemos, vinde, voltemos, vinde, voltemos. Esse é o convite. Esse Deus, Ele é tão gracioso, que mesmo uma igreja que abandonou, Ele bate na porta. Uma igreja que virou as costas e falou: eu não preciso de você, Deus. Ele estava batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu vou entrar e vou cear contigo. A igreja que era boa no trabalho, mas tinha abandonado o primeiro amor, Ele está falando: volte, se arrependa, volte. Há esperança para você. Talvez você está vivendo uma vida desesperançosa. Talvez você está vivendo uma vida falando: cara, não tem mais jeito. Esquece, pastor. Um dia eu fui frutífero, mas hoje esquece. Ao cheiro das águas brotará. Esse lugar da presença não precisa só estar plantado. Ao cheiro das águas você vai brotar. Mas qual é o problema? O problema é que você está tentando estabelecer relação com Deus através daquilo que você faz e não daquilo que Deus fez. Através da sua identidade, quem você é filho. Entende isso? Você é filho e nada muda isso. Vinde, voltemos ao Senhor. Vinde vós, tão cansados, sobrecarregados. Existe um lugar de presença. Existe um lugar da presença de Deus. E a partir desse lugar ligado, meu irmão, você vai começar a viver e a disseminar e a frutificar quem Jesus é. Isso vai encher nosso coração de alegria, irmãos. Vocês estão entendendo ou não? Às vezes a gente fala: Deus, eu preciso tanto disso. Não, você precisa de Jesus. Deus, eu queria tanto aquilo. Não, você precisa de Jesus. Alinha seu coração novamente a esse lugar. Do que eu preciso hoje? Estar alicerçado, fazer parte desse lugar, dessa construção, aonde a presença de Deus habita. Amém, irmãos? Se põe de pé.